Olá, o tema da aula de hoje é a análise de sistemas realimentados, a resposta a sinais exógenos aplicados em sistemas de controle com realimentação. São objetivos da nossa aula: aplicar o teorema do valor final para calcular o erro em sistemas realimentados, erro de posição, e erro de velocidade, e entender também a resposta desses sistemas realimentados a sinais exógenos, que são sinais externos ao sistema. A referência, distúrbios de entrada e de saída na planta e também distúrbios de medida. Um sistema realimentado, ele é mostrado aqui nessa figura. Nós temos um controlador CDS, que ele atua na planta através dessa ação de controle U. A planta tem essa função de transferência GP, que é a função de transferência da entrada U para a saída Y. A saída da planta ela é realimentada, e comparada aqui com uma referência R gerando um sinal de erro. Quando o erro é nulo, isso significa que a saída Y é igual à referência R, considerando, claro, distúrbio de medida igual a zero. Então, o erro real é o erro R menos Y. Então, nós temos outros sinais, além da referência, que podem ser aplicados dentro desse sistema, que são sinais exógenos. É o distúrbio de entrada, que é um distúrbio que é aplicado diretamente na entrada da planta, ele é aplicado junto ao atuador, no mesmo grandeza da grandeza física do atuador ali. E tem o distúrbio também de saída, que é um distúrbio diretamente na variável de saída da planta. Então, a variável que está sendo controlada, ela sofre um distúrbio DO, que é somado. Nós também temos o chamado distúrbio de medida, DM, que ele nada mais é do que um distúrbio de medição, que quando nós não estamos medindo corretamente a saída Y. Esse distúrbio de medida é um valor somado, que é a medida ao valor real de y, obtendo um ym, que é um y de fato medido pela nossa instrumentação. Bom, os objetivos aqui de um sistema realimentado é que sempre que a saída y ela siga a referência R com um erro nulo. O erro considerando R menos Y igual a zero. Além disso, além de seguir a saída R, precisa, junto com isso, rejeitar os distúrbios de entrada, de saída e de medida, ou seja, impedir que a ocorrência desses distúrbios seja percebida na saída Y, que Y continue seguindo a referência R, mesmo na ocorrência de distúrbio de entrada, de saída e de medida. Nós podemos ver, então, a função de transferência de cada um desses sinais exógenos para a saída Y. Inicialmente, Y em relação a R, quando está realimentado, a gente sempre obtém essa função de transferência de malha fechada como sendo a função de transferência direta, que no caso é direta de R para Y, é o caminho direto, C vezes GP. No numerador, função de transferência direta sobre 1 mais a de malha aberta. A função de transferência de malha aberta, nesse caso, também é C vezes GP, pois nós não temos nenhuma outra função de transferência na realimentação, que deveria ser incluída caso houvesse uma função de transferência de algum filtro utilizado na realimentação. Então, a função de transferência desse diagrama de blocos de R para Y sobre R, a função de transferência de malha fechada, a função de transferência direta sobre 1 mais a de malha aberta. CGP sobre 1 mais CGP. O objetivo disso é que seja aproximadamente igual a 1, ou seja, Y seja igual a R. Essa razão de Y para R.
Por outro lado, aqui observando nos distúrbios, nós queremos que a saída y não seja afetada pelos distúrbios. Na função de transferência do distúrbio de entrada para y, a direta agora é somente a planta, GP, o caminho direto de DI para y é GP, sobre 1 mais a função de transferência de malha aberta, o denominador nunca é alterado. Nós queremos que isso seja igual a zero, ou seja, y não seja percebido na ocorrência de distúrbios DI. A outra também, em relação a distúrbios de saída na planta, o caminho direto é somente igual a 1, né? A saída DO vai diretamente para Y, 1 sobre 1 mais CGP. Nós queremos também que isso tenda a zero, ou seja, Y não seja afetada pelo sinal DO. Outro também, por fim, a função aqui em relação ao distúrbio de medida. O caminho direto, no caso, ele passa por esse sinal negativo da realimentação, então é menos CGP para chegar até Y, dividido por 1 mais a de malha aberta, função de transferência de malha aberta. Nós queremos que isso tenda a zero. Então, ali a gente pode ver um potencial conflito entre o segmento da referência, que é a mesma função de transferência desse, que nós já vamos ver no final da aula como resolver isso. Bom, considerando agora somente a referência R, nós temos a função de transferência de malha fechada igual a CGP sobre 1 mais CGP. A saída Y igual a função de transferência de malha fechada vezes a referência R. Tudo isso daqui é substituído por um único diagrama de bloco aqui, único bloco da função de transferência de malha fechada. O erro é R menos Y, que vai ser, aqui no caso, menos CGP sobre 1 mais CGP vezes R. A saída Y, considerando a entrada R igual a 1 sobre S, que é uma resposta ao degrau, né? A saída do sinal Y pode ser obtido aqui, vai ter a função de transferência de malha fechada multiplicada por 1 sobre S aqui da referência. Isso daqui nós poderíamos substituir por fazer a separação por frações parciais, isso daqui, que vai se tornar um valor R0 sobre S, mais um somatório aqui de Rn de resíduos, né, sobre S menos Pn, considerando todos os polos distintos. Então, nós teremos esse resultado da saída Y, que, fazendo a transformada inversa de Laplace, nós poderemos verificar que isso daqui vai se tornar exponenciais, que vão decair para zero, caso o sistema seja estável, quando o tempo tende ao infinito, e vai sobrar somente o R0, que é esse valor aqui do resíduo para o polo ds em S igual a zero. Esse R0 vai ser o valor final de Y. Então, daí que provém o teorema do valor final. O teorema do valor final ele pode ser obtido aqui como limite de S, o Y final igual ao limite de S vezes Y de S. No caso, vai ser exatamente igual aqui, ó, fazendo tudo S igual a zero na função de transferência, nas funções de transferência e eliminando aqui a parte do 1 sobre S da referência, né, que seria para a resposta ao degrau do sinal de referência. Então vai ser exatamente as partes aqui que não multiplicam por S no numerador dividido pela parte que não multiplica por S no denominador, B0 sobre A0. Esse aqui é o valor final, que é o valor DR0. Bom, se nós quisermos calcular o erro, né, o erro vai ser aqui R menos Y, que é R menos R vezes a função de transferência de malha fechada, que aqui é o valor de Y,
Isolando R, nós teremos que o erro igual a 1 menos CGP sobre 1 mais CGP. Ou, simplificando, 1 sobre 1 mais CGP vezes a referência. Isso aqui é o valor simplificado, a função de transferência que relaciona a referência para o erro, né, vezes aqui multiplicado pela referência, porque é o sinal do erro. Então, o limite, o erro, quando o tempo tende ao infinito, vai ser dado pelo teorema do valor final da função de transferência do erro, né, E vezes S, quando S tende a zero, ou seja, quando a gente multiplicar pelo erro por R de S igual a 1 sobre S, que é uma resposta integral, vai cortar com esse S aqui. Então vai ser o limite aqui, o resultado é o limite ds vezes 1 sobre 1 mais CGP vezes a referência, R de S. Nós também podemos calcular o erro percentual, que seria com o valor final aí do erro dividido pelo valor final da referência. Bom, para sinais aqui de resposta ao degrau e resposta à rampa, né, nós podemos ver aqui na resposta, nós temos dois tipos de sinais que a gente pode analisar para referência. Para a resposta ao degrau, nós analisamos já para sistemas de primeira e segunda ordem. A referência vai ser um R0 sobre S, vamos considerar que é isso. Para a resposta à rampa, a referência é um R1 sobre um S ao quadrado. Então, nós vamos fazer essa análise considerando a referência a esses dois tipos de sinais, como o degrau ou como uma rampa. Considerando aqui uma planta GP igual a 1 sobre S tal mais 1. Vamos calcular o erro em regime permanente para a resposta ao degrau, considerando R de t igual a R0, né, para tempo maior que zero. Considerando inicialmente o controlador igual a única constante K, o controlador proporcional, que vai resultar aqui num sistema tipo zero, ou seja, a função de transferência de malha aberta não possui integradores. Zero integradores, o tipo do sistema é o número de integradores. Então, aplicando o teorema do valor final para o erro, nessa equação aqui, a gente vai simplificar o S com o S do denominador na referência, né, R0 sobre S, que é uma resposta ao degrau. O resultado vai ser, quando S tende a zero, vai ser que o erro é R0, que é o valor da referência, dividido sobre 1 mais K aqui do controlador. Se nós tivermos um sistema do tipo 1, que vai ter um integrador aqui, ó, controlador igual a K sobre S, tem um integrador agora no controlador. Então, nesse caso, se nós aplicarmos aqui o controlador como K sobre S, esse S continua sendo eliminado, esse do numerador e do denominador. Esse daqui vai para zero, né, porque vai sobrar esse 1 aqui. Nós vamos ter isso daqui, R0 sobre 1 mais K sobre S, quando S tende a zero. Nesse caso, o S vai para o numerador, né, o resultado será que é igual a zero. O erro igual a nulo é nulo quando o controlador possui um integrador. Agora, para a referência do tipo rampa, a referência nesse caso, R1 vezes t, vai ser R1 sobre S ao quadrado em Laplace. Seu integrador agora, vamos considerar que o integrador ele possui, o controlador possui um integrador, né? Então, nesse caso, substituindo aqui, nós obteremos que o erro será R1 sobre K. R1 é o valor aqui que multiplica T na referência, né, sobre K, que é a constante do controlador aqui. Só que o controlador ele tem um integrador junto. Por fim, vamos considerar que o controlador ele possui
um duplo integrador. Ele possui dois integradores, é k sobre s ao quadrado. O sistema da função de transferência de malha aberta será do tipo 2, pois possui dois integradores. Então, nesse caso, aplicando aqui o teorema do valor final, vai resultar que o erro, né, igual a zero. Então, quando nós temos dois integradores para referência do tipo rampa, o erro vai para zero, claro, quando o sistema é estável. Então, resumindo sobre essas questões, a gente pode aplicar para todos os casos aqui, para referência igual ao degrau, ou referência do tipo rampa. Vamos ter duas variáveis k. O KSS, steady state, né, vai ser o limite da função de transferência de malha aberta, que é C vezes GP, para S tendendo a zero. Esse é o nosso KSS, substituindo S igual a zero na função de transferência de malha aberta. E também temos uma variável KV aqui, que é multiplicando S pela função de transferência de malha aberta, ou seja, faz a derivação aqui uma derivada da função de transferência de malha aberta, quando S tende a zero. Isso daqui elimina um dos integradores que possam estar presentes aqui na função de transferência de malha aberta. Então, se nós temos um sistema do tipo zero, ou seja, a função de transferência de malha aberta possui somente um integrador, melhor, nenhum integrador, tipo zero, né? O erro de posição será o R0 da resposta do degrau sobre 1 mais esse KSS, que é o próprio K, né? Que é esse valor de K aqui. R0 sobre 1 mais K. O erro de velocidade a gente não aplicou no exemplo, mas vai ser infinito. O sistema não vai divergir em relação à rampa de entrada. Erro infinito. Para regime permanente. Quando o sistema é do tipo 1, nós temos um integrador na função de transferência de malha aberta, vai ser desse tipo aqui, K sobre S. O erro de posição, nós vimos que vai ser igual a zero, né? E o erro de velocidade vai ser R1 sobre KV, onde KV é esse K aqui. Né? Por fim, se tivermos dois integradores na função de transferência de malha aberta, vai ser do tipo K sobre S ao quadrado, então tipo 2, né? O erro de posição é igual a zero e o erro de velocidade também, nesse caso, será igual a zero. Nós temos essas duas variáveis de erro, ISS e EV, né? Então, dessa forma a gente consegue calcular esses erros. Mas, claro, sempre provém do teorema do valor final. Exemplo, considere aqui um sistema realimentado com C de S igual a 1 sobre S e GP de S igual a 1 sobre S mais 1. Obtenha o erro para a resposta degrau e resposta à rampa. É um sistema do tipo 1, pois ele, C vezes GP, possui somente um integrador, que está aqui no controlador. Então, é esse daqui. F tem a função de transferência de malha aberta é 1 sobre S, aqui em J0, em 0 Hz, no caso, né, quando S tende a zero. A gente só não substitui o S do integrador. O nosso KSS vai ser infinito e o nosso KV igual a 1. O nosso KSS, porque vai tender ao infinito isso daqui. Portanto, o nosso ISS, calculando pela tabela, vai ser igual a zero. 1 sobre 1 mais infinito. E o erro de velocidade, que é a resposta à rampa, é 1 sobre 1, que é igual a 1. A gente pode simular esse resultado. Eu passei para vocês aqui uma simulação em Python, né, que vocês podem acessar, né, onde vocês podem incluir aqui a função de transferência de malha aberta, e inserir os valores que multiplicam a referência, que é R0 e R1, né, que é a R0 é a constante que multiplica a resposta ao degrau, e R1 é a constante aqui que multiplica T na resposta à rampa. Podem escolher separadamente aqui.
Ele calcula aqui todos aqueles valores, inclusive calculou a função de transferência de malha fechada, dr para y, já verificando estabilidade aqui de acordo com os polos, né? Os polos precisam todos estar no semiplano esquerdo, né? Para ser o sistema estável. E calculou o erro aqui, o KSS, KV e os erros de posição e de velocidade. Erro para a resposta degrau e para a resposta rampa. Então aqui os resultados daquele sistema. O erro para a resposta ao degrau igual a 0 e o erro para a resposta à rampa é igual a 1. Então, a gente pode ver isso até no gráfico, né? Que em regime permanente, a saída aqui é exatamente igual à referência para a resposta ao degrau, ou seja, erro nulo. E para a resposta à rampa, nós temos a diferença do valor de 1 aqui entre os dois, erro igual a 1, em regime permanente. Então, por isso a importância também de simular para fazer essas análises. Às vezes, o que a gente aplica em equação também pode ser resultado de simulação. Bom, vamos ver para outros sinais agora, em função dos sinais exógenos, né? O objetivo sempre é y seguir a referência e rejeitar os distúrbios. Agora, iniciando com o distúrbio de entrada na planta. O distúrbio de entrada é uma variável que atua na planta diretamente, né, no atuador. Por exemplo, um distúrbio de torque em um controlador de velocidade do motor, né, quando o torque é a variável de ação de controle na planta. Né, quando a gente determina o controlador, ele resulta no torque desejado para o controle de velocidade. O erro, claro, vai ser relacionado a esse distúrbio, vai ser erro relacionado ao distúrbio de entrada, vai ser menos GP, né, até fazendo a função de transferência direta para o erro, é menos GP sobre 1 mais CGP vezes o distúrbio de entrada. O que acontece aqui quando, para o erro tender a 0, né, que é o nosso desejo, em relação ao distúrbio, nós teremos que ter aqui o C, o controlador tendendo a infinito, porque a planta está no numerador e no denominador, né, da função de transferência. Para isso daqui tender a 0, essa variável C tem que tender ao infinito, tem que ser muito grande para compensar aqui qualquer diferença na planta. Ou seja, o controlador, a amplitude do controlador talvez maior do que 40 dB, que é 100, né, o ganho no controlador, ou maior do que 60, 80 dB, é um valor elevado. Seguindo. Exemplo aqui no caso de distúrbio, né, de entrada, sendo a planta 1 sobre S tal mais 1 e a referência R igual a 0, calcular o erro, né, o distúrbio para a entrada, distúrbio de entrada, né, do tipo degrau unitário, quando o controlador é uma constante ou quando o controlador é um integrador. Quando o controlador for uma constante, aqui o erro vai ser, vamos substituir o GP e K, o distúrbio de entrada está 1 sobre S aqui, né, resposta ao degrau unitário, corta esses dois, vai ficar 1 sobre 1 mais K, o erro relacionado ao distúrbio de entrada, onde K é o ganho do controlador. Agora, um sistema do tipo 1, né? Temos um integrador no controlador. Então, nesse caso, né, a gente vai ter esse resultado, que vai ser 1 sobre 1 mais infinito, substituindo os valores para S tendendo a 0, ou seja, o erro vai ser nulo. Então, para rejeitar distúrbio de entrada, nós temos que ter erro nulo no controlador. Essa que é a questão principal. Nós temos que ter um integrador no controlador para que o erro seja nulo quando ocorre uma resposta ao degrau aqui no distúrbio de entrada da planta.
Segundo, agora vamos ver em relação ao distúrbio de saída. O distúrbio de saída é um distúrbio que ocorre na variável de saída da planta. Por exemplo, um distúrbio de torque, né, em um servo motor, quando o torque é a variável que está sendo controlada. Por exemplo, a gente quer fazer um controle de torque do motor, exatamente, a gente precisa que o motor opere num torque fixo, por exemplo, e aquele torque sofre um distúrbio, né? Isso seria um distúrbio de saída, né? Pois é a própria variável que está sendo controlada. O erro relacionado a esse distúrbio aqui vai ser 1 sobre 1 mais CGP vezes o distúrbio claro DO. Para que o erro seja nulo relacionado a esse distúrbio, né, nós temos que ter C vezes GP tendendo a infinito, para que o resultado seja 1 sobre 1 mais infinito. Aqui vai tender a zero. Isso aqui, ou seja, a função de transferência de malha aberta tem que tender ao infinito. Por exemplo, né, a função de transferência de malha aberta, CGP, muito maior ali do que 40 dB ou mais. Se nós tivermos um integrador e um distúrbio contínuo, vai ser erro nulo. Pois o integrador ele tem ganho infinito em 0 Hz, que seria a frequência desse distúrbio. Bom, no mesmo exemplo aquele, vamos calcular o erro em regime permanente para distúrbio de saída sendo um degrau unitário, aqui com controlador igual a uma constante, um controlador igual a um integrador K sobre S. Então, o erro relacionado ao distúrbio de saída, quando o controlador é uma constante, vai ficar 1 sobre 1 mais K. E quando tivermos um integrador no controlador, vai ser o erro nulo. Exatamente porque o controlador está dentro da função de transferência de malha aberta. No caso do distúrbio de saída, o que importa é o ganho da função de transferência de malha aberta, não somente o ganho do controlador. Por fim, distúrbio de medida, nosso último sinal exógeno a ser avaliado aqui. O distúrbio de medida ele é um distúrbio que ocorre na medição da variável de saída, exemplo, ruídos e erros de calibração dos medidores. O erro relacionado a esse distúrbio vai ser CGP sobre 1 mais CGP. Para esse erro tender a zero, a única opção é que CGP, isso daqui, no numerador, fique igual a zero. Né? Então, por exemplo, CGP ser muito menor do que menos 40 dB, ou seja, atenuação de 100 vezes. Se isso daqui for 0,0001 sobre 1, vai ser quase zero. Então, a única forma é que o ganho da função de transferência de malha aberta seja muito pequeno para eliminar esses ruídos. Só que existe um conflito aí, a gente já vai ver. Ou seja, calculando o erro para aquele último caso, para um distúrbio de medida com um controlador contínuo, o erro aqui vai ser K sobre 1 mais K, ou seja, somente nós conseguimos resolver se o ganho K for igual a zero. E se tiver um integrador, o erro vai ser 100% de erro. Se o controlador tiver um integrador, o erro vai ser 100%, igual a 1. Então isso daqui é um problema, né? Bom, existe aqui um conflito. Rejeitar distúrbio de saída e também seguir a referência, nós precisamos de alto ganho na função de transferência de malha aberta, por exemplo, ganho maior de 40 dB. Já para rejeitar o distúrbio de medida, nós precisamos ter esse mesmo ganho aqui tendendo a zero, ou seja, menor do que menos 40 dB. Né? Ganho muito elevado para rejeitar o distúrbio de saída e seguir a referência, e grande atenuação para rejeitar distúrbio de medida. Existe conflito de projeto aqui? Existe ou não? Parece, observando somente assim, existe conflito. Porém, nós temos que separar as frequências que ocorrem distúrbio de saída
e referência geralmente são menores do que as frequências que ocorrem aqui no distúrbio de medida. As referências de distúrbio de saída vão possivelmente ocorrer em 0 Hz, né, ou baixas frequências. Né? Então, isso não é um problema. Já distúrbios de medida, nós vamos ter aqui, podemos ter dois tipos de distúrbios de medida. Se for erro de calibração, vai ser um erro contínuo. Então, nesse caso, é necessário calibrar o sensor. O que é calibrar? Garantir com que o valor medido seja igual ao valor real da saída da planta. Né? Isso é importante, porque senão o erro vai ser, se tiver um erro total, o erro vai ser proporcional ao erro de calibração. Depois também a questão de ruídos, né? Se for ruídos, o distúrbio de medida vai ser ruídos em alta frequência, por exemplo, nesse sinal aqui, um ruído de alta frequência. Isso a gente consegue filtrar, utilizando filtros passa-baixas, pois vão estar fora da faixa de frequência da referência e do distúrbio de saída. Ou seja, a gente pode ter alto ganho na função de transferência de malha aberta para seguir a referência e rejeitar distúrbio de saída e também distúrbio de entrada, né, no caso do controlador. E ter baixo ganho nas frequências dos ruídos ao mesmo tempo. Né? Isso a gente vai analisar em questão de resposta em frequência. Então, não é exatamente um conflito, a gente pode tratar das duas questões ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui um resumo, né, que para o erro, quando nós formos fazer projeto de controladores, para o erro tender a zero, nós temos que ter alto ganho na função de transferência de malha aberta para rastrear a referência e para rejeitar distúrbio de saída. Para distúrbio de entrada, nós temos que ter alto ganho no controlador. E para rejeitar distúrbios de medida, nós temos que ter baixo ganho nas frequências do distúrbio de medida. E também calibrar sensor. Então, como conclusão, nós vimos sobre erros, né, e sobre sinais exógenos na aula de hoje. O erro ele depende do tipo do sinal exógeno. Por exemplo, para erro contínuo nulo, se for uma entrada de grau, nós temos que ter um integrador no controlador, quando é distúrbio de entrada, ou um integrador na função de transferência de malha aberta, quando é a entrada referência, para seguir a referência, e também distúrbio de saída. Porém, se a gente analisou em relação à rampa na referência, quando a rampa, nós temos uma referência do tipo rampa, é necessário 2 integradores na função de transferência de malha aberta para fazer o segmento da rampa com erro nulo em regime permanente. Por fim, para rejeitar ruídos de medida, né, nós temos que ter atenuação na função de transferência de malha aberta nas frequências desse distúrbio, para eliminar erro CC relacionado à calibração, né, e quando nós temos entrada também referência contínua ou outros distúrbios contínuos, a única solução é calibrar os instrumentos, a instrumentação. E já ruídos de medição em alta frequência, nós podemos utilizar filtros passa-baixas, e daí os filtros passa-baixas estarão fora irão rejeitar os ruídos relacionados a distúrbios de medida, né, e não prejudicar aqui o alto ganho que é necessário ter para seguir a referência e rejeitar os outros distúrbios de entrada e de saída. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula, nós veremos sobre estabilidade de sistemas realimentados. Até mais!